Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, sou técnico de aplicações aqui na CADWorks, nossa revenda dos produtos SolidWorks localizado aqui no ABC Paulista, mais especificamente falando aí em Santo André. E hoje eu vou estar trazendo um tema que pode ser muito interessante para você, que é a parte de grandes montagens, né? Como resolver ou amenizar problemas que eventualmente vocês possam estar ocorrendo aí dentro do processo de vocês. E para isso eu trouxe um pouco da experiência que nós temos aqui no nosso dia a dia com casos reais de clientes, e eu compilando todas essas informações eu vou passar para vocês algumas dicas valiosas com base em suporte técnico, com base em conceito do SolidWorks, né? Parte das recomendações oficiais, teoria envolvido em treinamento, ou seja, trabalhar o SolidWorks da forma correta para que você possa reduzir ou acabar com esse eventual problema que você possa estar tendo durante a sua utilização com o SolidWorks, ok? Então espero que vocês aproveitem ao máximo esses próximos minutos que a gente vai estar conversando sobre isso. E bom, vamos começar então com o nosso assunto. Antes de falar de grande montagem, de ir direto ao ponto, eu gosto bastante de trabalhar um pouquinho a parte conceitual. Afinal, a gente está mexendo com um software de alta complexidade, né, que te fornece recursos para que você possa trabalhar da melhor maneira possível. Basicamente, o bom desempenho do SolidWorks, o SolidWorks funcionando de uma maneira correta, perfeita, envolve três pilares. Três pilares que a gente deve tomar muito cuidado, né? Talvez dentro da sua empresa outro responsável, que é a parte de TI, esteja responsável, no caso, por um determinado pilar, mas o que vocês têm que saber é que envolvem três pilares, como vocês podem estar vendo na tela, tá? A parte de hardware, a parte de software e a terceira, que é a parte de utilização. Talvez a parte mais importante e que nós, utilizadores, né, projetistas, engenheiros, somos os responsáveis. Utilizar os recursos corretos para a situação correta que você esteja passando com o SolidWorks, ok? Bom, havendo qualquer falha em um desses três pilares, que eu vou estar mostrando para vocês algumas possibilidades de cada um deles, é um motivo para o SolidWorks vir a despencar. Quedas, problemas com performance, você sentir que o seu desenho, a sua montagem está lenta. Então eu acho muito bacana a gente trabalhar primeiro essa parte conceitual, ok? Começando pelo hardware, talvez que nós não temos muita responsabilidade, às vezes na sua empresa é mais o TI que vai cuidar disso, mas basicamente o que vai envolver aí a parte do hardware? A sua máquina, os periféricos, todos os componentes que formam a sua máquina, eles precisam ter uma especificação própria para estar sendo utilizado no SolidWorks. Para você ter ideia, hoje no mercado nós temos duas linhas de equipamento, que são os notebooks e o workstation. E o workstation eu chamo ele tanto de móvel quanto de fixo, tá? Em torres, então vale para os dois, só são dois conceitos diferentes. O workstation e os desktops e notebooks que nós costumamos utilizar em casa. Pois bem, eu vejo muitas empresas investindo muito dinheiro nesse tipo de máquina, em um computador comum, que é recomendado para a utilização para aplicativos mais leves, mas realmente tem sua potência, tem o seu valor. E você acaba investindo muito em uma máquina dessa, mas ela não tem uma característica de workstation ainda, que é uma máquina de alta performance, onde os hardwares eventualmente têm um tamanho físico relativamente maior, ou seja, ele é mais parrudo, ele é feito para resistir a para trabalhar dentro desses ambientes, questão de processamento, a frequência do processador, a parte da placa de vídeo, enfim. Então já começo falando que para utilizar um CAD 3D como o SolidWorks, vocês precisam de uma workstation e não um computador normal, utilizado para fins pessoais, por mais que ele seja um bom computador, que ele tenha as melhores peças, as melhores marcas do mercado e a melhor configuração. Ainda assim ele se torna diferente de uma workstation própria, ok? Bom, mesmo sendo ela uma workstation, você tem que estar dentro do que a SolidWorks pede, né? Onde eu posso destacar a parte de processador, a parte de memória RAM
e a parte de placa de vídeo, que nós precisamos de placas de vídeo que sejam homologadas pela SolidWorks. Essa homologação ela quer dizer muita coisa, né? Quer dizer que oficialmente o SolidWorks foi testado junto lá aos desenvolvedores, aos fornecedores dessa placa de vídeo, e o SolidWorks meio que garante uma boa utilização do SolidWorks se você utilizar determinadas placas. Onde encontra essas informações? Se você for lá no site da SolidWorks, é só solidworks.com, se jogar no Google, em qualquer site de busca, você vai encontrar ele praticamente em primeiro lugar. E aí você tem lá uma abinha de System Requirements, onde lá você vai encontrar todas as workstations por marca. Você consegue filtrar os seus resultados por marca, você consegue filtrar o seu resultado por processador, por placa de vídeo, né? Consultar quais são as placas de vídeos que você pode eventualmente estar comprando. É claro que você vai ter uma lista enorme lá e só você vai alinhar aí a qualidade junto ao custo, ao que você vai poder pagar. Existem placas mais inferiores e placas superiores, mas o importante é que elas sejam homologadas pela SolidWorks, ok? Uma coisa legal também, falando agora dentro lá do software, né? Quando você clica 2 vezes e executa o SolidWorks, você vai ver do seu lado direito que tem um painel que a gente chama de painel de tarefas. Esse painel de tarefas você tem acesso a alguns recursos exclusivos da SolidWorks, algumas operações que talvez não sejam tão comuns no seu dia a dia de projetar, de desenhar, mas que são importantes aí para a utilização. Onde eu destaco a parte do SolidWorks RX. Vocês vão entrar ali na tela de boas-vindas, vai ter uma casinha. Aí você vai ter o SolidWorks RX e ele automaticamente vai abrir uma nova janela, onde ele vai diagnosticar a sua máquina e vai destacar com itens verdes, amarelos e vermelhos, né? Os verdes são aqueles que estão ok, amarelos que estão sob alerta e os vermelhos é que estão fora aí da especificação, e ele até te dá uma sugestão de como melhorar isso. Mas se você quiser fazer uma avaliação agora, hoje, da sua máquina, se ela está dentro das especificações, você pode entrar nesse SolidWorks RX, que é uma maneira mais simples de você visualizar esse resultado todo compilado, ok? Um item vermelho, infelizmente, pode ser aí um motivo para você quebrar um tijolinho daquele pilar que é o primeiro de hardware e fazer com que a estrutura do SolidWorks se desmorone, ok? Bom, então isso é a parte mais importante. Eu até dei um destaque ali para a placa de vídeo, porque realmente é muito comum você ter uma placa de vídeo muito boa, muito top, mas que ela é recomendada para jogos, recomendado para outras aplicações que não sejam um CAD 3D como o SolidWorks. Essa é a informação, o conceito mais básico que nós temos sobre o primeiro pilar, que é a parte do hardware, ok? Agora vamos destacar a segunda, que é a parte de software. Software envolve a questão sistemática, a questão que também posso destacar que na maioria dos casos o TI é o responsável, só que nós projetistas temos sim, usuários do SolidWorks, temos sim que nos preocupar com isso, forçar o TI a tomar as ações corretas de uma forma mais rápida e não deixar nada pendente, ok? Que são as partes, por exemplo, de atualizações de Windows. Sempre tem aquelas atualizações de Windows para fazer. Geralmente, já vi casos onde o próprio TI desabilitou as atualizações para que elas não ocorram de forma automática, ou até mesmo o usuário impede, bloqueia que essas atualizações do Windows não sejam instaladas no computador. O fato é que, se as atualizações existem, se elas estão saindo, é porque o Windows, o seu sistema operacional, está sendo melhorado. Então, consequentemente, isso pode refletir positivamente no SolidWorks. Então, eu não sou muito fã de você simplesmente ignorar essas atualizações e deixar por um período muito extenso o seu computador livre dessas atualizações. Eu recomendo que sim, sempre que possível, façam essas atualizações de Windows, que eventualmente pode ter algum pré-requisito do SolidWorks aí influenciando negativamente, né, o seu software, enfim, coisas do tipo. Segundo ponto, que é o mais importante, também me deparo com muitos usuários que nem ao menos sabem que é isso, ou que sabem que é isso, mas como o procedimento demora um pouco, leva o seu tempo, acaba ignorando, deixando para depois, e o fato é que nunca ele é feito,
que são as atualizações do Service Pack. É o mesmo contexto de uma atualização de Windows. O SolidWorks todo ano ele lança um novo software e ao longo do ano, por exemplo, estamos em 2018, Service Packs são disponibilizados para que você possa fazer as atualizações. E esses Service Packs incluem correções de bugs, incluem melhorias, tornam o software mais rápido. Então nunca deixem de atualizar o Service Pack. Se vocês não possuem acesso direito a isso, ao TI, ficam no pé do TI, não tem problema, mas o importante é que saiu o Service Pack 2.0, 3.0 e assim por diante, geralmente ali chega até o 5, né, em uma versão anual, chega até o Service Pack 5, nunca deixem de instalar, sempre instalem, ok? Essa é uma dica muito valiosa que geralmente nós aí na correria do dia a dia acabamos deixando de lado, mas sempre deixam. Uma coisa importante, quem tem direito ao Service Pack são aqueles clientes que possuem contrato de manutenção ativo, são aqueles clientes aquelas empresas que todo ano pagam certinho lá o contrato de manutenção, que dá acesso a essas atualizações, as atualizações anuais do SolidWorks, ao suporte técnico, que é muito importante, porque eu entro também na linha do software. Pode ter um problema comprovadamente aí do SolidWorks. Isso você vai conseguir se reportar a SolidWorks somente tendo esse contrato de manutenção ativo, ok? E eventualmente a SolidWorks recolhe esses dados e cria um Service Pack novo baseado nesses erros que foram reportados para o cliente. Então, olha a importância de você manter um contrato de manutenção ativo e, acima de tudo, utilizar os benefícios desse contrato de manutenção ativo, que basicamente é o suporte e o Service Pack, ok? Então, é uma segunda dica muito valiosa que eu posso passar para vocês. Terceiro ponto, antivírus. Aí a gente chega em um assunto muito delicado, porque existem antivírus ou bloqueios ali no perfil de usuário do Windows, né, que existem muitas restrições essas que podem inclusive restringir a utilização de algum processo, alguma coisa lá do SolidWorks sistêmica. Então, por mais que às vezes por política de segurança de informação o TI acaba bloqueando muita coisa, é bom sempre sentar, conversar gerentes, pessoas de alto nível e realmente assim achar uma forma de você reduzir esses bloqueios. Quanto menos bloqueio você tiver, melhor, tá? Antivírus, existem antivírus que por si só já acabam bloqueando alguns processos do SolidWorks, então isso é terrível, isso aí faz com que o SolidWorks seja afetado negativamente. Okay? Então sempre tenta verificar junto ao TI e, se possível, leve isso para uma escala maior, leve isso para o seu gerente, para o gerente do gerente, enfim, tenta achar uma forma de reduzir. Se você deixar livre um perfil totalmente administrador, acabou o problema, mas eu sei que isso geralmente não pode, isso aí é difícil por políticas da empresa, mas se você puder reduzir isso drasticamente, tá? Quanto mais você reduzir isso, é melhor, confie, ok? Destaquei agora dois logos aí de placa de vídeo que são os mais conhecidos do mercado em termos de CAD 3D, são as maiores, né? E que são homologadas pela SolidWorks. Mas um segredo para vocês, não adianta só ter uma placa de vídeo homologada. Você tem que estar com um driver da placa de vídeo, né? Que é o software que faz funcionar a sua placa de vídeo, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar sempre em dia também. E quem vai te ajudar nisso é aquela ferramenta de RX. Aquela ferramenta de RX, se você pegar a primeira parte que está destacado lá em cima, ele vai mostrar para você se a sua placa de vídeo é homologada ou se não é. Se não é, ela vai estar um X. Agora, se for homologada e o seu driver estiver desatualizado, olha que interessante, ele mesmo vai dar um link direto, fala, olha, baixem esse driver. Esse é o driver específico para sua máquina, de acordo com o seu sistema operacional, de acordo com a versão do SolidWorks que você está utilizando, que é a mais recomendada para você baixar e instalar. Tá? Então aquela ferramenta de RX é uma ferramenta muito bacana, que você tem sempre que estar
se atentando ali, consultando, ver se eventualmente não tem alguma coisa que está acontecendo na sua máquina, não sei, algum defeito de hardware, não sei, a vida útil da placa de vídeo, ela foi reduzida, ela está ruim, enfim, de alguma forma o seu desempenho pode estar sendo afetado por isso. Consultem diariamente lá o RX, uma vez por semana, para ver se ele está te dando algumas informações que você pode tomar uma atitude para evitar ou corrigir eventualmente algum erro. Legal? Então tudo isso envolve o nosso segundo pilar, que é o pilar software, a parte talvez sistêmica do SolidWorks, onde a gente acaba deixando de lado por ser um assunto chato de Windows, de TI, mas que, gente, precisa prestar atenção nisso. Sempre atenção aí ao Service Pack e coisas do tipo, ok? Bom, sendo assim, a gente vai caindo agora para o terceiro e último pilar. Como eu falei, né, para nós projetistas esse é o mais importante de todos, mas os três pilares são importantes, tá? Esse de utilização, por que ele é importante para nós, usuários do software? Simplesmente porque a gente pode começar a mudar essa história hoje, a partir de agora. Você terminando de ver esse vídeo, você já pode mudar toda a sua rotina com o SolidWorks, ok? Vou falar o porquê para vocês. De cara, não adianta você construir uma montagem de 100, 200, 1000 peças com as mesmas técnicas que você utiliza para construir uma montagem de 10 peças. Isso é algo óbvio. Você tem recursos, o SolidWorks te dá recursos. Primeiro, quanto mais você detalha a sua peça, mais processamento o seu computador vai ter que fazer, cálculo de triângulos, coisas do tipo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente nos próximos minutos. Mas já fiquem com essa ideia que quanto mais você detalha a sua peça, mais o SolidWorks precisa, a sua máquina precisa se esforçar para imprimir esse resultado na sua tela, para você poder ver a sua peça, mexer na sua peça. Então é questão de você realmente avaliar se vale a pena numa montagem muito grande você ter todas as peças minimamente detalhadas ali, com todos os furos, com todas as ranhuras. Se você pegar um caso de um motor, um exemplo que eu sempre utilizo, né? Todos os detalhes do motor, sendo que na montagem principal ele fica desse tamanho, às vezes você nem consegue enxergar. Se você joga numa vista lá no 2D, esse motor nem aparece. Então assim, vamos organizar a forma que a gente trabalha com isso, ok? Mas algumas dicas que eu vou estar utilizando, passando para vocês aqui, principalmente utilizando agora o SolidWorks 2018, que possui ferramentas fantásticas, tá? Mas a primeira delas, a primeira dica que eu vou passar é algo que já existia em versões anteriores, ok? Que é a possibilidade de você abrir uma montagem que você sabe que está pesada, que você está no caso crítico já, você sabe que você vai abrir e vai levar 5, 6, 7, até mais tempo do que isso para você abrir, carregar todas as peças e começar a utilizar. Existe uma possibilidade de você abrir como se fosse somente leitura, sem carregar todas as informações ali detalhadamente de todas as peças, que é o modo de revisão de grande projeto. Você abrindo em revisão de grande projeto, você já tem a possibilidade de tirar medições, fazer visualizações, e ele abre de forma instantânea. Essa é a maior vantagem que você tem em relação a abrir a montagem puxando todas as referências, tudo certinho. Você abre ela abre de uma forma muito mais rápida, de forma instantânea, e aí você consegue utilizar alguns recursos de medição, alguns recursos para visualização, porque às vezes, né, nem sempre você vai abrir uma montagem e mexer nela. Às vezes você só quer ver, você só quer mostrar para um superior, você quer, enfim, tomar atitudes, aí, ações na sua peça sem antes mexer, tomar conclusões, enfim. E como que você utiliza isso? Vou até mostrar um exemplo para vocês. Agora vamos lá para dentro do software mesmo, para vocês verem como que isso acaba funcionando. Eu vou lá no botão de abrir, aí eu tenho uma determinada montagem aqui. Vocês deixam ela selecionada, não clique em abrir ainda, clica uma vez somente, né? E aí você abre essa listinha onde está escrito resolvido e habilita aqui, ó, revisão de grande projeto, né? Olha que bacana isso daqui. Quando você clicar em revisão de grande projeto, quando você clicar em abrir, ele já vai até mostrar uma tela falando o que você pode fazer. Você pode medir distância, pode
carregar um componente seletivo, ocultar ou exibir, criar um passo a passo, que é aquele walkthrough lá, um recurso que nós temos no SolidWorks. Mas quando você clica em OK, você vê aqui, ó, a peça abre, a sua árvore de projeto abre, você consegue mexer, você consegue girar na peça. Se a gente entrar nesse botão de avaliação de desempenho, ok, não é uma montagem tão grande, ela tem 243 peças, mas eu já puxo um outro conceito também. Não existe uma quantidade certa para você tratar uma montagem como uma grande montagem, uma montagem que está te dando, te afetando aí no sua produtividade. Uma montagem ruim, ela pode ter 10 peças, né? Uma grande montagem é aquela montagem que é ruim, independente da quantidade de peças que tem. Obviamente, quanto mais peças você tiver, pior. Só que você pode ter uma montagem com poucas peças que já está demorando horrores para você. Mas olha só que bacana, você pode girar a peça, ampliar, né? Pode eventualmente ocultar algum componente. Olha o tanto de detalhes que nós temos aqui dentro. Talvez isso explica o porquê das montagens serem tão pesadas assim, né? Ah, mas você achou alguma peça que você quer, que está errado, que você quer fazer uma modificação, por exemplo, essa peça. Deixa ela selecionada e você vem aqui nesse botão, ó, abrir seletivo. Esse abrir seletivo, ele vai carregar somente essa peça na memória RAM para que você possa fazer as suas atualizações. Então, olha a diferença que é do que você trabalhar com toda a árvore de projeto carregado, né? Isso não é uma coisa absurda. Você pode criar vista de seção, criar medidas, enfim, ferramentas de visualização. Se é esse caso, ali na hora que você só quer abrir para visualizar, fazer alguma modificação simples, você pode sim abrir com isso. Você vai ver, terminando esse vídeo, já faça o teste, você vai ver a diferença na hora. Então, isso que é a parte bacana também de nós estarmos utilizando o software dessa forma. Legal? Agora falando um pouquinho sobre o SolidWorks 2018. Se você já instalou o SolidWorks 2018, você provavelmente deve ter percebido algumas modificações quando você abre uma montagem, né? A gente pode citar o caso aqui da tela de progresso. Essa tela de progresso, olha que legal. Deixa eu pegar uma aqui. Essa tela de progresso, ela vai mostrar exatamente em que fase da abertura a sua montagem se encontra. Porque primeiro, ela tem referências, ela vai puxando as referências, né? Você está vendo ali, abrindo componente tantos de 416. Depois ele vai atualizar os recursos da sua montagem, que inclui posicionamento, tudo que você coloca lá na montagem. E depois ele vai gerar um gráfico. Travando em uma determinada fase, você sabe exatamente de forma antecipada, meio que diagnosticar onde está o problema. Se ele para na primeira fase, você sabe que, putz, as referências na hora de puxar, ele está demorando um pouquinho mais, vamos investigar o porquê que é isso. E eu posso falar um motivo que pode ser, você trabalhar diretamente na rede. A gente sabe que hoje é o meio mais comum de se encontrar, você não colocar os arquivos em uma pasta local, você colocar isso em uma rede. Ok, mas a rede, assim, o servidor é para você armazenar os arquivos. Esse é o conceito dela, não para você trabalhar, né? O SolidWorks possui arquivos que não é tão simples como arquivos de Office, como arquivos de imagens. O SolidWorks é um software que ele trabalha ali com os arquivos referenciados, um puxa o outro, né? E às vezes na sua rede, por mais que ela seja boa, tem os picos. Hora ela está boa, hora ela não está tão boa. Então, se você tem uma montagem que você está com um problema de desempenho nela e você trabalha na rede, faça esse teste, faz um preparar e enviar, salve isso no disco local, pode ser lá na área de trabalho, e abra essa montagem novamente. Você vai ver que o tempo de abertura vai ser muito inferior quanto a você puxar isso diretamente da rede. Você pode fazer esse teste e comprovar isso por você mesmo, é um teste imediato que você pode estar fazendo, ok? Tem solução para isso? Tem softwares de PDM, né, de gerenciamento de dados do arquivo, que ficam na rede, mas que trabalham de uma forma diferente. Então, isso é uma solução que também nós temos e fica para um próximo webinar, um próximo vídeo, para que você possa aprender um pouco sobre ele, o que ele pode fazer, melhorar para você, mas existe solução sim. Ok? Bom, aí continuando, nós temos um botão lá de avaliação de performance que foi totalmente reformulado e que ele dá informações mais simples de entender agora e são informações valiosas.
Ele vai falar, por exemplo, quais são as peças mais pesadas, quais são as peças que demoraram mais tempo para abrir, quais são as peças que estão salvas numa versão anterior. Por exemplo, a peça está salva na versão 2017 e você está abrindo na versão 2018. Isso daí é um problema. O SolidWorks mesmo diz que enquanto houver peças nessa situação, a demo vai causar uma lentidão para abrir, o tempo de abertura vai ser afetado negativamente, ok? Mas saibam, você tem procedimentos um pouco mais automáticos para você não ter que ficar entrando em cada uma das peças e clicando lá no botão de salvar dentro do SolidWorks 2018, bom? Uma outra coisa que nós temos também é a visualização de montagem. A visualização de montagem é um recurso que já existia no SolidWorks, mas que agora ele possui aspectos de desempenho. Olha que bacana isso, ele vai mostrar para a gente exatamente quais são as peças que o seu computador está demorando mais, são as peças mais pesadas, que tem informações de triângulos, que a gente fala assim, informações gráficas mais pesadas de serem calculadas em relação a outras peças que nós temos. Então ele vai ranquear da mais pesada para mais leve, né? É basicamente isso. Então vejam essa peça que está destacada em vermelho. Olha a quantidade de filetes externos que nós temos aí, a quantidade de detalhes em relação a furos, enfim. É uma peça que está bem detalhadinha, às vezes visualmente nem parece ser tão complexo assim. A gente está utilizando uma ferramenta que tá te dando essa informação, né? Mas que o SolidWorks está tendo uma demora um pouco maior para calcular essa peça em relação às outras. Aí que eu pergunto, em uma montagem tão grande, por que deixar essa peça tão bem detalhada se você enxerga ela somente dando zoom? Se você apertar um F para dar um zoom em todas as peças, aquele zoom para ajustar, você nem enxerga essa peça. Você vai colocar uma vista lá no 2D, essa peça nem aparece. E detalhe, o detalhamento individual para a fabricação dessa peça já está feito, já está em outro arquivo de desenho. Então, por que deixar ela tão bem detalhado dessa forma na montagem maior? É isso que vocês precisam refletir, né? Buscar esses detalhes na montagem que estão fazendo diferença. A montagem fica até bonitinha, mas elas estão fazendo diferença no desempenho delas, estão afetando, ok? A gente está falando de uma peça, agora dentro de 1000 peças, quantas peças não estão bem detalhadas dessa forma? Quantas não estão afetando o desempenho? Mas ela precisa desse detalhe. Então, por que não fazer o que eu vou mostrar aqui? Criar uma configuração simplificada dela, removendo todos esses detalhes, e olha só, deixar ela um pouco mais leve, tá vendo? Foram removidos furos, foram removidos filetes externos, todos os detalhezinhos que não são interessantes para a montagem principal, para a montagem em um âmbito um pouco maior, em um âmbito geral, certo? Mas que você tenha um resultado positivo na grande montagem, no desenho dessa grande montagem. Então é isso, trabalhem com peças simples. Se ela é detalhada, crie duas versões dela, uma configuração completa e uma configuração abaixo, uma configuração reduzida, simplificada. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Já era uma dica que eu dava antes, né, para todos os clientes, mas que a gente não tinha ferramentas para identificar exatamente qual era a peça que eu tinha que atacar, qual era o tumor da minha montagem, né? Qual era o real problema dela. Agora não, agora ela fica totalmente ranqueada ali da peça vermelha para não tão vermelha assim, para azul é uma escala gradativa que nós vamos ter, e você vai atacando isso de uma forma geral, tratando aí a peça de uma forma individual, ok? Então a mensagem é: o pilar de utilização é um pilar muito importante, que nós podemos terminar de ver o vídeo agora e já começar a mudar a nossa história aí como projetistas, como usuários do SolidWorks. Legal? Como eu falei, resumindo tudo, são 3 aspectos, né? Muitas vezes a gente não consegue cravar, falar, olha, a sua montagem não está com uma performance legal por conta desse motivo. Na verdade, são uma série de conjuntos, né? uma série de fatos que podem levar a induzir a uma queda do SolidWorks, induzir a uma demora no tempo de abertura. São 3 pilares que formam uma casa. Imagina se você tirar um pilar da sua casa, o que vai acontecer?
vai desmoronar tudo, e é assim, essa analogia que eu faço trazendo para o nosso mundo, para o mundo do SolidWorks, ok? Pessoal, agradeço muito a paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado. São dicas, como eu falei, que podem ser valiosas no dia a dia de vocês. Instalem o SolidWorks 2018, ele realmente está muito bom para isso, para você avaliar e detectar aí quais são os principais prejuízos causadores aí que nós estamos tendo na nossa montagem, as peças que estão afetando o desempenho dela. E me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas que vocês possam ter. Se quiser conversar mais, trazer casos, estamos totalmente abertos a isso, receptivos a isso, ok? Então, estou compartilhando aí o meu e-mail, o meu telefone, direto aqui na CADWorks. Tem a nossa equipe técnica que está preparado para atender esse tipo de solicitação. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, podem procurar também lá pelo meu nome, ok? E é isso, espero muito que tenham gostado, espero vocês em uma próxima oportunidade e valeu, fiquem com Deus.